Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs da Fundação Espírita Maria de Nazaré, da Associação de Médicos Espíritas do Estado do Piauí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião doutrinária, uma palestra pública, em que um irmão de boa vontade vem nos esclarecer sobre temas importantes da nossa caminhada espiritual, enquanto seres criados por Deus para a perfeição. Na noite de hoje, nós teremos como palestrante a nossa irmã Elone Silva, que é trabalhadora da Fé Maria, trabalhadora das reuniões mediúnicas, monitora de estudos, notadamente do estudo das obras de André Luiz. E na noite de hoje, a nossa irmã, que é uma estudiosa da mediunidade e da evolução do espírito, vai nos falar sobre a evolução do espírito. Então, na noite de hoje, teremos uma noite rica em informações. Aproveitem a nossa irmã. Para iniciarmos os nossos trabalhos desta noite, vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O nome da mensagem é Respostas do Alto. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia dos remédios, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo assim que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que lhe pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos e, não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo a preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida terrena. Então, com esta mensagem, meus irmãos, nós vamos iniciar nossa reunião com nossa prece de abertura, para que sejamos protegidos e amparados pela espiritualidade amiga. E eu convido a todos que desejarem fechar seus olhos para elevarmos a nossa oração a Deus.
Deus infinitamente bom e justo, Alfa e Ômega, Senhor de tudo que há e de tudo que haverá de existir, que nos criastes, espíritos simples e ignorantes, para alçarmos o voo rumo à perfeição. Neste intervalo, Senhor, tua misericórdia nos concede o amparo dos irmãos que nos seguem à frente. E nos deste nosso Mestre Divino Jesus, que deixou entre nós o perfeito código que devemos seguir na busca do aperfeiçoamento de nós mesmos. Nesta noite, Jesus, te rogamos que permita aos espíritos de luz, aos mentores de nossa casa, que nos ampare e nos oriente, que instrua a nossa irmã que fará uso da palavra da noite de hoje, para que possamos ser agraciados com as verdades que vêm do alto. Rogamos a Maria, tua Santa Mãe e nossa, Senhora e Patrona nossa, da nossa casa e de nossas vidas, que esteja conosco, nos oriente e nos proteja durante todo o nosso encontro, pelas ondas da internet. Que a paz misericordiosa de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, com esta prece, nós convidamos a nossa querida irmã Eloni para nos falar sobre a evolução do espírito. Seja bem-vinda, querida irmã. Boa noite, eu agradeço o convite. Nós vamos falar sobre a evolução do espírito. Para preparar a nossa fala, nós usamos os livros da decodificação, a Gênesis, Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a coleção de André Luiz, o livro do Dr. Décio Luiz Júnior, Fisiologia Transdimensional, da doutora Ivérnia, O Cérebro Triuno, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Contribuições de Joana de Ângeles, de Gelson Luiz, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, na realidade, existe um grande plano. Nossa evolução acontece em dois mundos, e o Espiritismo nos chama para nos ajudar a essa evolução, o instruir, o reformar e o trabalhar. Nós vamos falar do conceito de evolução, de espírito, o objetivo da encarnação, a formação do perispírito e vamos concluir com a continuação da existência. Então, evolução. Evolução é passar por processo gradual de transformação. E nesse processo, o Espiritismo nos oferece passar de forma consciente, nos falando do instruí-vos, do reformai-vos e o amai-vos, né? Na realidade, nós somos peregrinos e a viagem é coletiva, mas essa viagem inicia dentro de cada um, quando cada um manipula a energia que existe dentro de si. Porque, na realidade, nós somos luz congelada. O nosso corpo emite luz, emite biofótons, e nos dá uma cor. Né? Nosso corpo perispiritual tem uma cor, emitida por essa luz que nós emitimos no dia a dia. Quem falou que nosso corpo emite luz, que emite biofótons, foi Fritz Albert Popp, em 1970. Ganhou um prêmio por esse trabalho dele. Bem, essa luz que nós emitimos, ela tem uma coloração. Essa cor, a cor da luz, depende do quimismo celular. De qual tipo de solução, de substâncias nós produzimos a cada instante
no nosso dia a dia, vai dar uma cor específica dessa luz. E esse quimismo celular, ele está diretamente relacionado ao tipo de sentimento que nós cultivamos da hora que nós acordamos à hora que nós vamos nos recolher à noite. Nós vamos voltar a esse tópico do quimismo celular lá mais na frente. Né? Só lembrando que nós temos cor, nosso corpo perispiritual tem uma cor, e essa cor é dada por esse quimismo. O tipo de sentimento que nós temos no dia a dia produzem essas substâncias. Né? Então, é importante nós lembrarmos que nós temos 3 consciências. A consciência, segundo o Dr. Décio e Anderley Júnior, nós temos a consciência intelectual, que é a consciência que está sempre desperta, que é a do espírito. Mesmo você estando dormindo, você estando em coma, essa consciência está desperta. Nós temos a consciência orgânica e a vegetativa, né, que é relacionada aos corpos mais periféricos. E essa consciência faz com que nós possamos escolher que tipo de sentimento, observar e escolher que tipo de sentimento nós estamos cultivando. E esse tipo de sentimento dará a produção de substâncias específicas. E essas substâncias, elas irão brilhar, né? Nós vamos emitir luz por biofótons. Bem, o progresso dos seres vivos é contínuo, né? E a evolução morfológica, a evolução do corpo, ela prossegue emparelhando-se à evolução intelectual e à evolução moral. Nós temos essa informação no livro Evolução em Dois Mundos. A evolução morfológica do crânio, da coluna vertebral, dos braços, mãos, sentidos, a doutora Ivérnia, ela fala que nós ainda continuamos evoluindo, né? A nossa coluna, nos dias de hoje, nossa coluna ainda se encontra em evolução. Então, morfologicamente, o nosso crânio ainda se encontra em evolução. Tá? Nós tivemos, com a chegada dos nossos irmãos de Capela, uma certa ajuda nessa evolução morfológica, porque dos 4 grupos que vieram de Capela, um deles interagiu bastante com os irmãos que já viviam aqui no planeta Terra. E houve uma acessão do material genético deles, que já eram mais evoluídos, né? Então, houve uma melhora nesse sentido da formação morfológica do corpo do ser humano terráqueo. Os exilados de Capela deram essa contribuição. E mesmo assim, doutora Ivérnia Prado fala que nós ainda continuamos evoluindo morfologicamente, tá? E a evolução intelectual e moral, em que o Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, fala bastante, é importante a gente revisitar Kardec, né? Está relacionada ao instruir-vos, aos questionamentos que nós fazemos sobre o sentido, o real significado, né, do que nós temos no dia a dia, do que nós vivemos. Nós nos questionarmos sobre os nossos sentimentos, o autodomínio e a disciplina do desejo. É muito importante nós disciplinarmos o nosso desejo. Nós vamos ver um pouco mais à frente. A evolução intelectual e moral também está relacionada à nossa imaginação, ao que nós formamos com o fluido cósmico universal. E toda noite, ao dormir, todos nós entramos em desdobramento, né? Desprendimento pelo corpo físico através do sono, que também nos ajuda nos entendimentos e nos estudos no plano extrafísico. Então, a evolução acontece de forma morfológica e na forma intelectual e moral. Bem, vamos falar da Trindade Universal, né, que é o ponto de tudo. A Trindade Universal, que é na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós temos Deus, que tem o princípio inteligente universal, que é o que pensa, que é o que sente, que é o que projeta, que é o que elabora, que é o que cria. E nós temos o fluido cósmico universal. Tudo que não é princípio inteligente é fluido cósmico universal. O livro Evolução em Dois Mundos nos traz a origem do princípio inteligente. Nós não vamos adentrar nesse item hoje. Nós vamos nos deter à Trindade Universal. Bem, o princípio inteligente universal, existe o espírito com E minúsculo, na questão 23 do Livro dos Espíritos, e o espírito com E maiúsculo,
na questão 76, né? Define. Nós somos os co-criadores, os espíritos com E maiúsculo. Então, os espíritos que formam as galáxias, os planetas, são os co-criadores maiores. E nós somos os princípios co-criadores menores. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Quem manipula o fluido cósmico universal somos nós. Tudo que nós usamos no planeta Terra, tudo que é conhecido pela ciência, e o que não é conhecido pela ciência, que a ciência só conhece 4%, é formado de fluido cósmico universal, é o hálito divino, né? E esse fluido cósmico universal são moléculas que elas se contraem quando nós pressionamos e se movem quando nós deixamos, separando-se quando nós liberamos essa pressão. Então, como o fluido cósmico universal tem essa mobilidade, essa plasticidade, nós, enquanto princípio inteligente, espírito que estamos nesse caminho evolutivo, nós podemos manipular esse fluido cósmico universal através do nosso pensamento, né? Nós vimos no início que nós temos 3 consciências, a intelectual, a orgânica e a vegetativa. O princípio inteligente, na sua consciência intelectual, manobra o fluido cósmico universal pela mentação, e o importante não é só mentalizar, não é formar pela mente, é refletir o que está sendo colocado no meio ambiente, né? A mentação e a reflexão. Então, no segundo item, na evolução da nossa fala, nós vamos falar do objetivo da reencarnação. Por que que nós reencarnamos? O livro Evolução em 2 Mundos fala que nós reencarnamos para amadurecer em energia consciente. É nessa energia intelectual que nós falamos há pouco, que o espírito possa manifestar a nível de perispírito e corpo físico toda a sabedoria e a sua origem que é divina. O livro dos espíritos classifica os mundos e tem a classe dos espíritos, né? Então, mostrando que existem diferentes níveis de mundo e diferentes classes de espírito. Na questão 132, o livro dos espíritos pergunta: qual o objetivo da encarnação? E nós temos a resposta: o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para algumas pessoas, a encarnação é expiação, para outros é uma missão. E nos traz também o livro dos espíritos que, para nós chegarmos à perfeição, o espírito toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Esse aparelho é o perispírito, né? E lembrar que o perispírito está presente no nosso centro de forças, nossos chakras, e radicado no nosso sangue, circula em todo o nosso corpo, energizando nossas células, os nossos fluidos em geral. A questão 94 do livro dos Espíritos pergunta de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, que é o perispírito. E lá está bem clara a resposta. O espírito tira do fluido cósmico universal de cada planeta, razão por quê? Não é idêntico em todos os mundos. Como nós vimos, né, existe classificação de mundos e classificação de espírito. Então, em cada mundo, dependendo do seu nível evolutivo, dependendo da sua constituição, da matéria que existe naquele mundo, o espírito manipula um perispírito para poder se manifestar e cumprir a sua missão. E no livro dos Espíritos fala: passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Ok? Então, trazendo o conceito do que seja segunda morte, que é uma coisa assim bem discutida, né, dentro da doutrina espírita. A segunda morte é quando o espírito aprende tudo o que tem que aprender naquele planeta que ele está encarnado. Se ele aprendeu tudo o que tinha de aprender naquele planeta, ele vai para uma esfera mais alta. Alguns espíritos pedem para continuar, né, como missão, para ajudar os que estão na retaguarda. Então, a verdadeira segunda morte é essa.
quando você aprende tudo que tem que aprender naquela esfera energética, naquele planeta, você vai para esferas mais amplas e você vai ter uma segunda morte. Você vai ter outro envoltório com outra vibração, ok? Existe a pseudo-segunda morte, que no livro Libertação fala que quando a pessoa fica no estado de ovoide, só que na realidade não é uma segunda morte verdadeira, porque as matrizes para recapitular, reformar o perispírito estão contidos como se fosse uma semente. E o espírito aguarda a caridade de um espírito na forma feminina para reencarnar e tentar reestruturar esse perispírito. Geralmente ocorre aborto, né? O livro Evolução em Dois Mundos também usa essa palavra ovoidização no capítulo 12 como sinônimo da forma de miniatura que nós usamos quando nós vamos reencarnar, né? Que o espírito entra em miniatura para poder reencarnar, ok? Ele usa como o sinônimo. Mas a verdadeira segunda morte, voltando, é essa. Quando nós aprendemos tudo que temos que aprender num planeta, que vamos para um planeta mais de outra vibração, então nós vamos ter outro perispírito formado com o que existe naquele outro mundo. Então, no plano terrestre, é a escola que o princípio individualizado, né, o princípio inteligente, vai nascer, medrar, né, desenvolver, florir e amadurecer em energia consciente, trazer a consciência intelectual do espírito que emana de Deus, que existe uma semente divina, para o perispírito e para o corpo físico. O Clarencio, no capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu, ele diz: a carne, né, o corpo físico, em muitas circunstâncias não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também corpo físico é uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no nosso corpo substancial. São as matrizes que nós trazemos no nosso corpo causal, que precisam purgar, né? Que precisam sair no corpo físico para que haja, de fato, a cura. Então, muitas vezes, a doença é a cura, é o extravasamento dessas matrizes que nós trazemos no nosso corpo causal. Então, no plano terrestre é isso. Nascemos, medramos, florimos e amadurecemos em energia consciente. No plano espiritual, o princípio individualizado se aperfeiçoará em trabalho de futrescência. E é importante lembrar que nesses dois planos, corpo físico e corpo perispiritual, existem células, tanto no corpo físico como no corpo extrafísico. São trilhões de células. E que nós aprendemos muito durante o sono, né? A comunicação através do sono é uma importante fonte de aprendizado, né? Nos preparar para dormir é muito importante, porque pedir para fazer parte de estudos, né? Continuar o nosso trabalho durante o sono físico. Ainda dentro do objetivo da encarnação, dentro do livro Contribuição de Joana de Ângeles, no capítulo 16, tem uma fala de Joana, referência ao livro Amor, Imbatível Amor, que ela diz: o ser humano, em seu processo evolutivo, desenvolve a sensibilidade ao vivenciar os automatismos primitivos e evolui até alcançar a inteligência e a razão, que é essa energia consciente que a gente vem falando, né? Evoluir de forma consciente, saber o que é o certo, o que não é certo, saber o caminho certo da energia que devemos seguir. Então, Joana nos chama a isso. E ela enfatiza que o desafio durante a encarnação que se cumpre está na superação das fases anteriores, pois quanto maior o tempo de permanência numa fase evolutiva, maiores serão os atavismos, os entraves, e, consequentemente, maior será a adaptação. Então, se eu sou uma pessoa muito grosseira, impaciente, intolerante, quanto mais tempo eu passo me comportando dessa forma, mais tempo eu vou permanecer nesse estágio, né? Outra coisa na prática, se eu tenho raiva de alguém, se tem alguém no meu dia a dia
em qualquer local, na minha casa, no meu trabalho, onde quer que seja, que eu não gosto dessa pessoa, e eu não trabalhar esse sentimento no meu coração, orando por ela, porque todos queremos ser felizes, todos queremos evoluir, orando por ela, para tirar a mágoa do coração. Quanto mais tempo eu demorar, magoada com essa situação, mais tempo eu vou estar preso a essa pessoa, né? Serão, na verdade, almas algemadas, né? Então, Joana nos chama a isso. Então, a impaciência, o sensualismo, o falar mal, fazer comentários maldosos, né? Infelizmente, ainda existe muito essa cultura de fazer comentários maldosos contra, dentro das próprias instituições, né, religiosas. O mentir, você se pega, você já está mentindo. O apego às coisas, às mágoas. Então, essas fases precisam ser trabalhadas e nós precisamos emergir quando nós estivermos passando por esses momentos, por essas situações, e trabalhar isso aí, ter essa consciência que nós estamos vivendo, porque todos nós ainda temos esses sentimentos. Mas nós precisamos, através do autoconhecimento, que Joana nos chama, identificar o momento que nós estamos sendo mesquinhos, o momento que nós estamos com a vaidade, com orgulho, com egoísmo, se ofendendo, tudo a gente se ofende, a gente tem que identificar. Faz uma prece, respira fundo, ora a Deus e vamos continuar a nossa caminhada e evoluir por nossos desafetos, porque senão nós vamos ficar junto com eles, presos nessa fase evolutiva, né? Quem sabe nascer depois até como gêmeos siameses, né? Bem, continuando no objetivo da evolução. Então, nós precisamos conviver para nos testar. Não adianta só estudar dentro de um quarto e não conviver, nós precisamos. Então, nós evoluímos na convivência com os demais. E se eu cometo uma falta, o que acontece? No momento que eu cometo uma falta, eu degenero a malha do fluido cósmico universal, porque eu sou co-criador. Então, se eu degenero essa energia, essa malha, eu crio marcas, traços, eu crio registros em mim e nas pessoas envolvidas no problema. Qual é a solução? O perdão em mão dupla e trabalho. Precisamos nos perdoar e perdoar os nossos desafetos e trabalhar. E uma coisa muito importante, nós ainda precisamos perdoar porque ainda nós somos muito pouco evoluídos. Os seres evoluídos não precisam mais perdoar. Por quê? Eles já exercitaram tanto o amor, a história dos 70 vezes 7, que eles não se ofendem. Eles entendem que aquela pessoa que está com você naquele entrave, está naquele processo evolutivo, está naquele momento dele. E você não pode atropelar o momento da pessoa. Você pode orar por a pessoa e orar também por você, né? Pela situação. Então, quando eu degenero essa malha do fluido cósmico, lembra que no começo nós falamos, Deus, o princípio inteligente e o fluido cósmico. Então, quando eu degenero, quando eu desvio a energia, o curso normal do rio, eu crio essas marcas, eu crio esses traços, esses registros que a gente leva para onde a gente vai, né? No nosso corpo causal, que é uma das túnicas do perispírito. Então, nesse processo, quando eu faço isso, eu tenho 3 fases. É o arrependimento, que eu suavizo os traços da expiação em mim. A expiação, o arrependimento e a expiação é um processo subjetivo ainda. A reparação é objetiva. Então, não adianta só estudar no plano espiritual, nós temos que vir aqui reparar os nossos enganos e as marcas que nós fizemos no fluido cósmico universal e nas pessoas que fizeram parte desses momentos que nós passamos. Então, tem essas 3 fases, o arrependimento, a expiação e a reparação. Vamos usar no nosso dia a dia o exemplo de Paulo de Tarso. Não adianta a gente ficar sentado na beira da estrada chorando, porque eu fiz, porque eu matei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O que Jesus diz? Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele pediu logo oportunidade de reparar aquele engano, né? E foi trabalhar, e trabalhou muito, né? Devemos muito a ele a divulgação da palavra cristã. Continuando nos objetivos da encarnação, é importante a gente saber para evoluir de forma consciente. Observar nossas tendências atuais. Quais são as nossas tendências? Nós nos ofendemos por tudo, queremos nos vingar,
queremos andar bonitas demais, fazer 1001 cirurgias, né? Vaidade, o sensualismo, seduzir as pessoas para usar. E os mais fáceis, né? Que a gente identifica, que é a bebida, o álcool, isso é o mais fácil, o cigarro. Mas observar os sentimentos, como nós nos comportamos, porque o nosso corpo também fala, né? A gente sabe disso. Então, no momento que nós fazemos tudo o que nós desejamos, nós nos tornamos escravos do nosso desejo. E a autonomia espiritual, a amadurecer em energia consciente, é você criar uma autonomia. É ter controle sobre os seus desejos. Você observar que você está desejando e trabalhar aqueles desejos, né? Se não forem desejos bons. Porque se você for desejos bons, de ajudar, de criar, de construir, ótimo. E aí nós vivemos 10 encarnações trabalhando essas questões de orgulho, de sensualidade. O egoísmo e o orgulho a gente sabe, né? O livro dos Espíritos nos traz que são os maiores impedimentos, né? Inclusive, os exilados de Capela vieram para cá por conta do orgulho, do egoísmo dele e da ignorância deles, né? De achar, e preguiça. É o que diz o livro A Caminho da Luz, né? Muito orgulhosos, prepotentes, e diz, né, Haroldo Dutra, nas palestras dele, que quando você é convidado a ir para um planeta mais elevado, de uma outra vibração, eles dizem assim: me dá o teu orgulho que eu te dou a tua entrada nesse local. Então, é muita vigilância, né? O orgulho, a sensualidade, a leviandade, o desapego a coisas materiais e os crimes em gerais, né? Você magoar alguém no sentimento é um crime. Você iludir, você mentir, fazer promessas, isso é um crime. E os crimes propriamente dito, de matar, né, de fazer mal fisicamente. Esses crimes, eles estão relacionados à cronogênese, né, que a doutora Marlene fala. Que é a cronogênese? Se uma encarnação passada, com 40 anos, eu cometi um crime, nessa encarnação eu posso, aos 40 anos, exacerbar, ter um gatilho para eu ter uma doença relacionada ao expurgo daquela, né, é uma reparação àquela situação que eu como é que se diz? Eu planejei, né? Só que ela diz que o nosso destino, mas o destino não está traçado inexoravelmente. Nós podemos mudar o nosso destino através do trabalho, através do autoconhecimento, nos observar, tentar mudar do dia a dia, ficarmos mais calados, evitarmos falar demais, porque quando a gente fala demais, às vezes a gente fala o que não deve. Ficar mais na observação, no recolhimento, né? E trabalhar. Algumas pessoas vêm para perder um braço e perdem uma unha ou perdem um dedo, né? Então, a cronogênese não é uma coisa fatalista. Nós podemos mudar o nosso destino, né? Esse é o objetivo da reencarnação, de nos melhorarmos. Bem, vamos passar para o terceiro tópico da nossa conversa, sobre a formação do perispírito. Como é que nós formamos o nosso perispírito? Os homens primitivos tinham um perispírito como se fosse uma grande massa, uma massa compacta, né? E há mais ou menos 200 mil anos, o livro Evolução em Dois Mundos nos traz essa informação no capítulo 11. Há mais ou menos 200 mil anos, o plano espiritual nos deu a nossa carteira de identidade, de maioridade. Nos deu a oportunidade de nós elaborarmos nosso destino, o nosso perispírito, através da manipulação do pensamento contínuo. Nos deu a consciência, o livre-arbítrio, a liberdade e, consequentemente, a responsabilidade, né? Nos apresentou a lei de ação e reação. Daí nós aprendemos a manobrar o fluido cósmico universal, como nós falamos, com a mentação e a reflexão. Nós passamos a ter um pensamento contínuo e elaborar nossas criações. Essas criações nossas são como os filhos, nos acompanham e auxiliam a formação do perispírito para futuras encarnações, reencarnações. Então, se nós elaboramos coisas boas, teremos boas que irão nos acompanhar, ou o contrário, né? Então, nós aprendemos isso. Antes dessa fase, o plano espiritual ajudava mais o homem primitivo, e a partir dessa época, segundo o livro Evolução em Dois Mundos,
há mais ou menos 200 mil anos, ele nos traz que nos deram a possibilidade do pensamento contínuo, porque os seres, os animais e os seres primitivos não tinham esse pensamento contínuo, elaborado, né? Do começo, meio e fim. Era um pensamento fracionado, como os animais hoje possuem. Bem, quando nós desencarnamos, né? Então, nós estamos formando a cada minuto, através da manipulação do fluido cósmico universal, pelo pensamento contínuo, essas criações. E nós vamos levar na hora do desencarnar. E na metamorfose, né, nessa mudança de constituição do perispírito, eu vou levar uma malinha, uma maleta com o que eu criei, né? Vai ter a metamorfose no plano extrafísico. Gente, é uma matemática, é uma equação matemática. O que acontece? No momento da transformação do meu perispírito no plano extrafísico, diz o seguinte: a reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Isso também está no livro Evolução em Dois Mundos, está no capítulo 13. A reencarnação faz isso, multiplica as experiências e soma as experiências. O que é que faz a desencarnação? Subtrai as parcelas inúteis ao progresso. Toda bobagem que a gente fez ali é tirada, né? Como fosse uma peneira. Então, na desencarnação, para formar esse perispírito, então, subtrai as parcelas inúteis ao progresso, a voz não está saindo, não. Não, a voz está ótima. Deixa eu ver, entrou lá, né? Quando eu puder começar, vocês... Voltou? Tá. Então, nós ficamos nessa parte da equação matemática, né? Na metamorfose do perispírito. Então, a reencarnação multiplica as experiências, soma essas experiências. Quando nós desencarnamos, a desencarnação subtrai as parcelas inúteis ao progresso, tudo que a gente fez que não somou em nada. Com essa subtração, o resultado dela é dividido, definindo o resultado enobrecido ou endividado. Então, o que nós estamos colocando na nossa mala para levar para lá, gente? São reflexões importantes que nós precisamos fazer. Coloque um caderno. Até hoje, o que você acha que fez que foi uma coisa boa? Como foi seu comportamento nos locais por onde você passou? Qual a contribuição que você deu? Então, é importante a gente fazer essa equação matemática. Então, na mudança de planos, tanto na encarnação quanto na desencarnação, há uma modificação do perispírito. Por quê? Porque, como nós falamos, o perispírito, ele deriva do fluido cósmico universal. Tudo que não é princípio inteligente, que no caso é o espírito, né, com E maiúsculo, é derivado do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal tem plasticidade, ele pode ser moldado. E o perispírito deriva do fluido cósmico universal, portanto, ele pode ser moldado. E ele é moldado, de fato, a cada vez que nós desencarnamos, né? Então, tanto na encarnação como na desencarnação, existe essa modificação do perispírito. Quando nós vamos reencarnar, ele fica em miniatura, né? Para poder ir para o útero da mãe. E quando nós desencarnamos, vai depender do que nós plantamos na encarnação. Na passagem entre os planos, na retirada do espírito da fossa romboide, né? Aqui atrás, no quarto ventrículo,
Nós temos essa informação que o Espírito está aí no livro Obreiro da Vida Eterna, da Desencarnação de Dimas. Então, na retirada do espírito da fossa romboide, é cortado o fio de prata. Ocorre a morte física. Mas a desencarnação pode durar de segundo a séculos. A pessoa pode não entender que desencarnou. Enfim, nesse processo, né, quando chega até a desencarnação, o espírito vai usar tudo o que aprendeu e cultivou na última encarnação para formar o novo perispírito, com as energias criadas pelo pensamento contínuo que nós manipulamos. Quem dará o molde do novo perispírito é a qualidade dos sentimentos que constituía o pensamento predominante. O que você pensa mais no seu dia a dia? Que tipo de construções mentais, de filhos, né? Construções, formas, pensamento, você está formando no dia a dia. Lembra que nós falamos no início do quimismo celular, que o perispírito tem cor? Quem vai dar essa cor é a qualidade do pensamento, o hábito do perdão, você ajudar o seu irmão, né? Principalmente, gente, as pessoas que estão mais próximas de nós, as mágoas que nós temos, o que nós estamos fazendo para trabalhar esse tipo de sentimentos. Nós estamos aqui para isso. Então, quem dará o molde do novo perispírito, nessa formação do perispírito, é a qualidade do sentimento que constituía o pensamento predominante durante a encarnação que você acaba de concluir. Bem, estamos caminhando para a última parte, né? Que é a continuação da existência. Então, na Terra, com a argamassa do pensamento, né? Com a massa, com o pensamento contínuo, nós manipulamos o fluido cósmico universal. O ser humano planta o quê? Planta sentimentos, palavras, atitudes e ações, com que se caracteriza. No mundo espiritual, o ser humano, o ser imortal, incorpora a si mesmo a colheita praticada no campo físico. Não adianta a gente ficar, como diz Joana, parado, odiando, parado querendo destruir as outras pessoas, porque nós estaremos destruindo a nós mesmos. Né? Bem, o Espírito, Leon Denis nos diz, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Espírito, debaixo da sua forma fluídica, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência, que, entesourando as experiências, terá sublime ascensão a que se destina. Né? Que mesmo que a gente não queira, nós seremos anjos, segundo Joana de Ângeles, né? Mesmo que o espírito não queira evoluir, não queira, eu não quero, chega uma hora, daqui 1000 anos, 2000 anos, que ele cansa de ficar parado. Então, nem que ele não queira, ele vai evoluir, porque ele é obra de Deus, ele é semente divina, né? Então, aqui, Leon Denis nos chama isso. O ser acha no seu estado mental os frutos da existência, que, entesourando as experiências, terá a sublime ascensão a que se destina. Bem, então, o espírito continua o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a identidade, somando consigo as experiências de vida carnal, as experiências da desencarnação e as experiências da metamorfose no plano extrafísico, né? Que é aquela matemática que nós vimos. As somas subtrai e divide, né? Na realidade, eu acho que fica muito pouco. A gente precisa se preocupar com essa bagagem que nós estamos construindo aqui. Então, evoluir é instruir, né, amar, que a gente ainda não sabe, infelizmente, nos instruir, nos reformar e trabalhar. Nos habituar a fazer o que é correto, nos habituar a lembrar que todos queremos ser felizes, né? Então, evoluir, administrar desafio de forma consciente, nós já temos o conhecimento, gente, só falta a gente colocar em prática. Nós somos privilegiados dentro da doutrina espírita por causa de tanto conhecimento que nós temos. Nós precisamos só praticar.
Então, evoluir e administrar desafio de forma consciente é amadurecer em energia consciente. É o que Jesus falou, é fazer aos outros o que fazemos para nós, o que nós queremos, né, para nós. Então, nós somos seres imortais e evoluímos na estrutura física e mental, incluindo, né, no geral, a estrutura física determina a forma física. Nós desencarnamos da mesma forma que vivemos. Todos os vícios que nós temos aqui, nós vamos levar. Né? Às vezes a pessoa diz, eu não consigo deixar de comer isso, de comer aquilo, de tomar café. Então, esse leva para lá, com certeza, e fica ao redor da família, cheirando, né, os alimentos, se alimentando de alguma forma, né? Então, a evolução lembrar que nós temos a consciência intelectual, que comanda a consciência orgânica e a vegetativa, e o sentimento é a essência de tudo, né? E quando nós temos a consciência desperta, nós ajudamos a tudo e a todos em qualquer lugar que estivermos. Tudo que fizermos será o nosso, né, advogado, nosso testemunho onde estivermos, segundo Emmanuel. Então, tudo que nós fizermos, em qualquer lugar que estivermos, seja no plano físico ou extrafísico, nos acompanhará. E nós devemos ser perseverantes no estudo e no trabalho e aprender a amar. Né? Nós estamos ainda engateando. A forma mais forte que a gente conhece é a relação, né, nossa com nossos filhos, com as pessoas mais íntimas da família. Até nós entendermos que, para evoluirmos enquanto espírito, nós temos que entender que todos somos uma família só. Não é a família fulano de tal, não é a família flamenguista, não é. Todos somos uma família só. Enquanto nós não entendermos que fazemos parte de uma família só, essa evolução do espírito vai demorar, né? Vai demorar, mas nós, da doutrina espírita, somos privilegiados, nós já temos conhecimento demais. Precisamos praticar agora, né? E nos calar mais, nos recolher, tá certo? Então, eu agradeço a oportunidade do trabalho, o convite da Fê Maria, né, do nosso grupo de trabalho. Muito obrigada. E é isso que nós tínhamos para trazer essa noite. Gratidão. Queremos agradecer a nossa irmã Eloni, que sempre nos brinda com o fruto do seu esforço pelo estudo. Então, a nossa irmã Eloni, ela é uma estudiosa, e vocês perceberam isso. Ela se dedica a estudar a mediunidade, a evolução do espírito, e ela sempre nos leva a excelentes reflexões. Então, nós somos gratos a esta noite pela nossa irmã Eloni, que Deus a abençoe sempre e conduza. Antes da nossa prece final, nós queremos convidar nossos irmãos, trabalhadores, frequentadores da Fé Maria, da AME, e todos aqueles que estão conectados, para acessarem a nossa web rádio Um Novo Amanhecer, bem como a nossa página da internet, que nós lançamos hoje, www.femaria.org. Nossa rádio nós lançamos na semana passada e nossa página, nosso site, lançamos hoje. Então, esta pandemia, ela teve lados positivos. Então, não pudemos estar fisicamente na nossa casa, nos nossos trabalhos físicos, mas nossos trabalhadores, conscientes da função e do compromisso em divulgar a obra do Cristo, posto que quem pega na charrua não pode mais olhar para trás. Então, nossos trabalhadores, muito devotados, trabalharam e conseguiram colocar no ar, e ainda está em caráter experimental, a nossa web rádio Um Novo Amanhecer. Eu
faço aqui uma dica, dou uma dica, porque eu estou indo para o trabalho e voltando, ouvindo as belas canções, as mensagens, as reflexões da nossa rádio. Em breve teremos uma grade, uma programação fixa, mas, por enquanto, estamos em caráter experimental. Também, acessem lá a nossa página, www.femaria.org. Vocês encontrarão a grade de nossas atividades, como acesso ao atendimento fraterno, mensagens de Emmanuel, de espíritos que nos trazem muitas coisas boas. Todas as nossas atividades estão lá, vocês podem ter acesso. Então, o Cristo diz, ide e evangelizai a toda a gente. Então, nós podemos fazer isso de várias maneiras, né? E essa pandemia nos ensinou isso. Então, vamos, nesse momento, fazer a nossa prece final para agradecer a Deus por esse banquete espiritual que tivemos hoje. Então, vamos, iluminados pelas luzes que desceram sobre todos nós, sejamos gratos por mais este momento. Jesus, Mestre Divino, o meigo Rabi da Galileia, que nas suas passagens, nas suas caminhadas, pelo lago de Genezaré, sentado no barco de Simão Pedro e falando aquela gente humilde aos nazarenos, aos galileus, deixou reverberar por toda a humanidade a sua mensagem de amor, que nos toca até hoje e que nos permite viver. Jesus, que possamos, à maneira de Paulo de Tarso, que atendeu ao teu chamado na estrada de Damasco, possamos fazer essa viagem interior, deixar que morra o homem velho, que nasça um homem novo, que saiamos pelo mundo a falar do teu evangelho, não só, mestre, através da palavra, mas principalmente através do exemplo do perdão, da compaixão, da misericórdia, da ternura, da afabilidade e do compromisso que todos nós assumimos, Senhor, com a tua obra, que possamos cumpri-lo fielmente, que ao final, Senhor, possamos devolver para ti o talento que nos destes e que a semente produza 1 por 100, 1 por 1000. Te pedimos neste momento, Mestre Divino, governador deste planeta, que nos dissestes que nunca nos deixaria, que estaria sempre conosco. Te rogamos que faça cair sobre esta humanidade, sobre todo este planeta, as luzes benéficas, curadoras do teu amor, que em todos os lares, todas as famílias, que nos nossos irmãos que não têm um teto, nossos irmãos que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, aqueles, Senhor, que passam por tormentos, por sofrimentos. Nos abriga, Jesus, com a luz do teu divino amor. Nos ampara, nos consola, mas principalmente nos esclarece, Jesus, para as atitudes que devemos tomar para mudarmos a nossa situação, porque estás conosco, mas cada um é responsável por sua caminhada. E esta é a misericórdia, Jesus, da boa nova que veio nos esclarecer. Se conosco, Jesus, nos abençoa, nos orienta, que os bons espíritos, os mentores espirituais da nossa casa,
nos oriente a cada dia, nos livre do mal, mas principalmente do mal que ainda precisamos retirar de dentro de nós. Maria de Nazaré, Mãe tão pura, tão boa, nos aconchega em teu colo, revigorador. Nos conduza na nossa semana de trabalho e acalenta as dores de todos os teus filhos. E nos mostra, Maria, como olhar para a frente e para o alto e divisar o sol de um novo amanhecer. Que a paz misericordiosa de Jesus, pastor de nossas vidas, esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, com esta prece, nós nos despedimos. Um grande abraço à nossa irmã Egilda, que hoje também teve o auxílio da Tati, que está aí também. Nossa querida Tati, da juventude, da mocidade. Nossa querida Eloni, todas de máscara. Eu não estou de máscara, estou na minha casa, mas elas estão no ambiente de trabalho, tem que estar de máscara. Somos obedientes e disciplinados. Então, muita paz e até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Um grande beijo. Beijo. Beijo.